Nome completo do senhor? Rafael Sus Marques. Por favor, eu já pedi, não vou pedir de novo. Rafael Sus Marques, certo? Rafael, já se entrevistou com o seu advogado, correto? Conversei Acabou de falar com ele, né? Sim. É um direito seu. O senhor também tem direito de ficar em silêncio e não responder às nossas perguntas, seja no todo ou em parte. Se em algum momento o senhor não quiser responder, fique bem à vontade de dizer não vou responder, ou fique em silêncio, nós não vamos obrigá-lo e o seu silêncio não será interpretado contra o senhor, tá bem? É um direito seu. O senhor tem ciência da acusação, correto? Fale sempre no microfone. Com as suas garantias constitucionais, sim? Sim. Ok. O senhor quer responder as perguntas? Sim. Tá. E aí ressalto que em algum momento no decorrer das perguntas o senhor não quiser responder, diga que não quer, tá bem? Tranquilo. O senhor tá com uma água aí? Quer uma água? Tem já. Tá. Tem. Rafael, eu faço perguntas de duas ordens. Primeiro sobre a sua pessoa, depois sobre os fatos, tá bem? Sim. Vou começar sobre a sua pessoa. Qual a sua idade na presente data? 40 anos. O senhor tem filhos? Tenho um. Fala só a idade do filho. 6 anos. Com quem hoje mora seu filho? Com a mãe dele. O senhor, antes da prisão, né, tinha uma convivência normal com o seu filho? Poucas vezes eu vi. Poucas vezes o senhor viu, enfim. Agora o senhor está preso? Corrige. A última, né? De 26 de fevereiro de 2019 até agora. Ininterruptamente, 2 anos, 11 meses e 12 dias. É isso? Até ontem. Mais ou menos isso? 2 anos, 11 meses e 12 dias desde a última prisão? São 4 anos. Não, no total. Tô falando da última prisão agora. É isso? São 4, não é? 4 anos. Ah, sim, de 26 de fevereiro. Isso, 3 anos, 6 meses, desculpa, 2 anos é o período integral até 8 de fevereiro de 2023, partindo de 26 de fevereiro de 2019. A minha conta aqui tá 3 anos, 6 meses, 25 dias. Mais ou menos, né? Mais ou menos isso, então tá bom. É o meio termo. O senhor esteve preso no período inicial de 25 de setembro de 2015 a 16 de outubro de 2015, 22 dias. Uhum. Ficou preso também em 2016, 15 de janeiro a 21 de janeiro, de 2016, 7 dias. Depois foi preso em janeiro de 2017 a agosto de 2017, 7 meses e alguns dias. O senhor ficou monitorado de agosto de 2017 a fevereiro de 2019 e depois preso de novo até agora. Mais ou menos esse ínterim, né? Tá. Só para os jurados entenderem com a sua situação prisional. Nesse período todo que o senhor está preso agora, ininterruptamente, né? Quem que o senhor recebe de visita? Se quiser responder. Minha esposa e minha mãe. Tá bem. Só essas duas pessoas? Só. O senhor já foi preso e processado antes? Não. Eu tenho uma informação, se o senhor quiser responder. Não precisa explicar sobre o fato, mas só se existiu ou existe. E daí, eu vou só mencionar uns apontamentos que eu tenho aqui no movimento 2817.1. Primeira vara de delitos de trânsito, embriaguez ao volante, 3 de dezembro de 2013. Lembra disso? Ele prescreveu. Prescreveu. Isso. Foi extinta a punibilidade pela prescrição. Juizado Especial Criminal de Paranavaí, 17 de janeiro de 2015. Eu não tenho uma anotação do que se trata. O senhor não precisa nem falar. Isso existiu? Sim. Também foi extinta a punibilidade, foi arquivado. Primeiro juizado de violência doméstica familiar contra a mulher, lesão, injúria e ameaça, 23 de dezembro de 2016, após o nosso fato aqui em julgamento. Aconteceu o fato, pelo menos, o processo existiu. Sim. Tá. Eu tenho uma informação de condenação, procede? Condenação? Isso. Mas foi extinta a punibilidade pelo cumprimento. Essa do juizado da violência doméstica. Ok. O senhor estudou até que série? Eu fiz ensino superior. E o ensino superior do senhor, qual curso? Medicina. Só medicina, fez algum outro curso, enfim? Não. Tá.
O senhor é ou já foi usuário de drogas ilícitas? Não. O seu estado civil atual é? Casado. O senhor é casado. O casamento se deu no período que o senhor estava preso? Sim. Sobre os fatos, tá bem, Rafael? Vou fazer uma leitura fática aqui, até para situar os jurados em relação ao que está narrado e imputado ao senhor, e vou retirar da leitura apenas a parte em que o Tribunal de Justiça incluiu. Não vou fazer menção a esses trechos, tá bem? Mas a denúncia, ela narra que Renata Mikozewski Mugiati era profissional de educação física e desde pelo menos o ano de 2011 ela dedicava-se à atividade esportiva profissional de fisiculturismo, tendo obtido vários títulos no decorrer da sua carreira esportiva. E entre os principais estão de campeã paranaense de body fitness e FBB, tricampeã brasileira de body fitness e FBB e campeã sul-americana de body fitness e FBB. No ano de 2012, ela foi surpreendida num exame antidoping e suspensa pela IFBB Paraná, a Federação Estadual da Modalidade Esportiva, estando assim impedida de participar temporariamente de competições em âmbito nacional. A partir de então, ela permaneceu afastada de competições de fisiculturismo do Brasil, tendo participado, no entanto, de competições nos Estados Unidos da América, sempre ambicionando, no entanto, o retorno às competições nacionais tão logo o prazo da suspensão tivesse decorrido. Nesse período, ela teria conhecido o senhor, com quem iniciou uma relação afetiva de namoro, outubro de 2014. A paixão foi tão intensa que, ao contrário de outros relacionamentos anteriores, em poucos dias Renata já anunciava através de rede social Facebook como sendo um relacionamento sério. O senhor, embora no princípio também estivesse a retribuir o afeto dispensado, via em Renata uma oportunidade de alavancar a sua carreira de médico voltado à preparação de atletas. Consta da denúncia que em janeiro de 2015 o senhor chegou a reclamar em uma mensagem dirigida ao ex-treinador de Renata que esse estaria a manter uma divulgação da atleta como se fosse ainda seu treinador, dizendo possuir, entre aspas, os direitos de imagem de Renata, isso o senhor falando, embora não tivesse nenhum contrato de exclusividade a respeito. Dono de uma personalidade dominadora, o senhor encontrou uma carente Renata que almejava, ao menos inicialmente, não somente a realização afetiva, mas também a reestruturação e a reconstrução da sua carreira esportiva. Renata, ao mesmo tempo, laborava como personal trainer em academia de musculação, possuindo uma extensa carteira de clientes adquirida em razão da fama conquistada por seu desempenho esportivo anterior, o que, em essência, lhe proporcionava sustento financeiro. Em razão de sua personalidade dominadora e de sua atuação como médico de Renata, o senhor passou a exigir dela total submissão às suas ordens, tanto no plano laborativo, saúde, financeiro, social, passando a paulatina, porém rapidamente, a controlar todos os aspectos da vida de Renata, tornando-a totalmente dependente de. Em março de 2015, o senhor e Renata passaram a residir sob o mesmo teto, em regime marital, no seu apartamento, na rua Comendador Araújo, 252, 3104, Curitiba. Então, a dominação sobre Renata recrudesceu. Com o passar do tempo, o senhor passou a vetar patrocinadores, amizades, contatos pessoais e até mesmo aulas de Renata com personal trainer. Foi gerando, com o passar do tempo, maior isolamento social e dependência financeira da hora vítima para com o senhor. Destaca-se, de outro lado, que o senhor, desde o início do namoro com Renata, passou por vontade própria a ser o médico responsável por todos os aspectos de saúde dela, inclusive sob o ponto de vista psiquiátrico, tanto que em 25 de abril de 2015, o senhor prescreveu a ela cloridrato de fluoxetina. Eu não vou citar as notas de rodapé, porque são os movimentos que o Ministério Público, segundo ele, consta dos autos. Assim, agindo, a partir desse momento, eu pulo essa etapa. Conta da exclusão pelo Tribunal de Justiça. Em
Em julho de 2015, Renata participaria da competição estadual de fisiculturismo. No entanto, mesmo sendo orientada em sua preparação pelo senhor, não foi por ela avisada a tempo para a feitura do exame contra a prova de antidoping, razão pela qual Renata não pôde participar desse evento. Tal situação causou intensa frustração em Renata, que a partir de então passou a desenvolver, ao lado da dependência afetiva e emocional já experimentada em relação ao senhor, um quadro depressivo, que foi se agravando em razão do isolamento social e laboral que o senhor lhe impunha. A partir de então, o quadro de disfuncionalidade do relacionamento entre o senhor e ela agravou-se, sendo impulsionado ainda pela sua agressividade, que se manifestava em episódios de agressão física e psíquica, especialmente quando o senhor fazia uso de bebidas alcoólicas. Renata passou a experimentar, em razão do ambiente de sujeição imposto pelo senhor, característico de violência doméstica familiar contra a mulher, por configuração de violência psicológica, artigo 7º, inciso 2 da Lei 11.340 de 2006, humor deprimido, perda acentuada de peso e principalmente dependência interpessoal do relacionamento amoroso. Em verdade, desde o início, a sua agressividade já se manifestara através de agressões físicas, cita-se notas de rodapé. E Renata ocultava de terceiros em razão da dependência já mencionada, através de escusas falsas como contração de doenças inexistentes, compromissos e eventos inexistentes, entre outras desculpas para não comparecer ao trabalho ou não relacionar-se socialmente com amigos e parentes. Em data de 28 de agosto de 2015, em horário não determinado nos autos, no interior do apartamento onde residiam, em outro episódio agressivo, em circunstâncias não perfeitamente esclarecidas nos autos, o senhor agrediu fisicamente Renata Mikozewski de Mugiati. Nesse caso, é um conexo anterior ao fato principal, causando-lhe lesões corporais de natureza leve na região auditiva direita, orelha direita e adjacências e pé esquerdo, conforme positivado no laudo complementar por determinação judicial e resposta complementar a tal laudo. Consta também dos autos. Em razão dessa agressão, Renata desmarcou as já escassas aulas que teria nos dias seguintes e teve o seu estado psiquiátrico ainda mais afetado negativamente, tudo por obra do senhor. Sendo que em data de 1º de setembro de 2015, Renata foi encaminhada pela sua mãe a atendimento médico psiquiátrico de emergência junto à clínica Heidelberg, onde foi atendida por médico psiquiatra que lhe prescreveu medicação psiquiátrica, sertralina 50 mg. O senhor, então, continuou atuando como parte. O senhor teria ainda prescrito uma medicação, Rivotril clonazepam. Tirei o trecho que não li um trecho que foi excluído. Mas o senhor teria, então, também prescrito para ela Rivotril clonazepam. Também um medicamento de indicação psiquiátrica, para uso em conjunto com o medicamento prescrito pelo médico psiquiatra acima relatado, da consulta de 2 de setembro. No entanto, o senhor não mais desejava conviver com Renata e passou a manifestar desejo de rompimento da relação amorosa, bem como de ver Renata não mais coabitando o apartamento que dividiam. O senhor saiu de casa em 6 de setembro de 2015, hospedando-se em um hotel, retornando apenas em 9 de setembro de 2015. Então, o senhor saiu de casa 6 de setembro e voltou 9 de setembro. Em data de 11 de setembro de 2015, por volta de 19h40, Renata trocou mensagens de texto com o senhor, onde o senhor pediu a ela que o levasse até um clube de pôquer, sendo que assim foi feito, tendo Renata levado o senhor até tal clube de pôquer, onde permaneceu até o seu retorno ao apartamento da residência do casal, já na madrugada de 12 de setembro de 2015. Antes de chegar no edifício, o senhor encaminhou uma mensagem a Renata, informando que iria levar uma cerveja. À meia-noite 28, do dia 12 de setembro, o senhor chegou ao edifício onde residia, entrou em seu apartamento e 1 minuto depois o deixou. Começa os autos. Tendo retornado apenas às meia-noite e 54 horas, trazendo consigo uma sacola plástica que continha aparentemente uma garrafa verde. No interior do apartamento 3104, o senhor, em atitude adversativa de cunho agressivo, acorda Renata do sono em que estava e passa a submetê-la mais uma vez a uma violência psicológica.
através de constrangimento psíquico, acusando-a de ter produzido perfis falsos em redes sociais que estariam a comprometer a sua imagem, como pretexto para a consecução de seu desejo de ver-se livre de Renata. Então, continuando na perpetração da violência, teria dito que o relacionamento entre ambos estava encerrado e que ela teria um prazo pelo senhor arbitrariamente fixado para deixar seu apartamento, submetendo a vítima assim a uma humilhação, vez que era de seu conhecimento que Renata não tinha como e nem para onde ir, vez que em razão de seu comportamento, ela estava afastada do seu comportamento, do senhor mesmo, ela estava afastada do trabalho, não possuía renda suficiente para a autossustentação e, ademais, encontrava-se em estado de humor deprimido e dependência relacional. Renata, então, em atitude assemelhada ao episódio anterior em que buscara chamar a atenção do senhor para sua carência afetiva em manifestação evidente de perturbação psiquiátrica que experimentava, postou-se no parapeito da janela do apartamento com os pés para fora em posição de extremo risco para sua vida, vez que o apartamento do casal está situado a mais de 100 metros de altura do solo. Ignorando, pula essa parte também, o senhor resolveu sacar fotografias da situação extremamente perigosa para o bem jurídico vida de Renata. E fez isso com seu aparelho celular. O senhor registrou 2 fotografias sentado no parapeito da janela do apartamento. A primeira está registrada às 2 horas 27 minutos e 47 segundos. E a segunda, às 2 horas 27 minutos e 51 segundos de 2 de setembro de 2015. Enquanto sentada no parapeito, Renata chorava e soluçava, em razão do sofrimento psicológico a que ela estava sendo submetida, decorrente de atitude agressiva, acusativa e do seu desprezo, bem como pela insistência do senhor ver-se livre dela, para que deixasse com ele coabitar naquele espaço residencial. De alguma forma não esclarecida nos autos, em algum momento situado temporalmente após 2 horas 27 minutos e 51 segundos e aproximadamente 2 horas e 37 minutos da madrugada de 12 de setembro de 2015, Renata deixou a posição sentada no parapeito da janela e voltou ao interior do apartamento. Vestiu uma calça de moletom preta. Após Renata vestir a calça e antes de vestir um calçado, no entanto, o senhor, agindo motivado pela intenção de ver-se livre de Renata, que não queria e não podia deixar a residência, nem tampouco o relacionamento afetivo, por motivo torpe, utilizou-se de recurso que impossibilitou a defesa dela, surpreendeu Renata por trás, valendo-se de sua imensa superioridade física e como da fragilidade física dela, feminina, e também psíquica de Renata, e portanto ciente da incapacidade dela de oferecer qualquer resistência diante do seu físico, dotado de músculos hipertrofiados, 1,82 e 94 quilos, aplicou-lhe um golpe mata-leão, envolvendo seu pescoço com o braço e antebraço direito, passando a exercer forte compressão extrínseca do pescoço, ocasionando na vítima lesões internas como fratura do ramo esquerdo do osso hioide e hematoma na região lateral direita do pescoço e paravertebral anterior, lesões musculares internas. Em seguida, sua asfixia, que ocasionou em questão de poucos segundos a inconsciência da vítima e em minutos a morte agônica de Renata, meio cruel. Conforme laudos complementares por determinação judicial, exame anátomo-patológico, laudo de exame anátomo de folhas e folhas. Em seguida, o senhor adulterou a cena do crime, também outro crime conexo, com o fim de garantir a impunidade do feminicídio praticado contra sua companheira, inovando artificiosamente o estado de coisa, lugar e pessoa, com o fito de induzir a erro o juiz, a perícia em processo penal e investigação processual penal a ser instaurado. Então, o senhor levou o corpo de Renata até o parapeito da janela e o ejetou em direção ao solo. O corpo descreveu trajetória descrita no laudo de levantamento de local de crime, vindo a chocar-se inicialmente com o balcão no 23º andar do edifício e posteriormente com o solo, já na rua Visconde do Rio Branco. Durante a queda do cadáver, o senhor emitiu um grito com imitação de tonalidade feminina, com a mesma finalidade de induzir em erro o juiz, a perícia, simulando que a vítima é que teria se atirado viva e voluntariamente do edifício. Em seguida, às 2h47:19,
Segundos, efetiva, então, ligação telefônica para a Polícia Militar 190, reportando falsamente os fatos como se houvesse ocorrido um suicídio. Essa é a denúncia contra o senhor. Narra os fatos e narra a crime, né, em tese praticado. Na sequência, tem aqui um fato novo, inclui correios, crimes, outros crimes. Vai até um determinado momento, esse processo é desmembrado e hoje apenas o senhor vem a julgamento na presente data. Os correios, o processo está em andamento, com audiência marcada para abril desse ano, aqui na primeira vaga. São verdadeiros os fatos narrados em relação ao senhor? Não. Antes de chegar no dia dos fatos, eu quero perguntar para o senhor quando e como o senhor conheceu a vítima, Renata. Se o senhor quiser responder. Ela viu meu perfil no Facebook, gostou da foto e começou a curtir fotos minhas no Instagram, a chamar minha atenção. Daí eu curti umas fotos dela O senhor também. lembra quando? O mês, pelo menos? O ano, enfim? Eu acho que outubro de 2014, mais ou menos. 2014. Então, ela curte fotos do senhor no Facebook. É ela que se aproximou. Entendi. O Daí. senhor já a conhecia pessoalmente? Não. Nunca. Daí marcamos de se encontrar um dia, daí logo depois veio o namoro. Começaram a namorar, tudo bem. E aí? Tranquilo o namoro? Namoro tranquilo. Tranquilo. E aí? E qual era a atividade dela, profissional? Personal trainer. Quando o senhor a conheceu, Personal trainer. o senhor sabia de alguma questão pretérita, né? Ligada a essa carreira do fisiculturismo, enfim? Conversaram sobre isso? Eu não conhecia a Renata como atleta. Só como Foi, personal. Não, nem conhecia ela. Não conhecia. Não conhecia. Mas ficou sabendo depois por ela, enfim, no Fiquei relacionamento? sabendo por ela me contou. Ok, Foi no campeã relacionamento. brasileira, campeã sul-americana, que estava cumprindo 2 anos de suspensão por conta de um doping de 2012. Então já, quando inicia o namoro, o senhor fica sabendo disso e ela já está cumprindo essa suspensão do antidoping. É Sim. isso? Tá. E aí? Namoro tranquilo, enfim. Nenhuma violência física, nada, BO. Nada de BO, nada. Continua, pode falar. Sobre o relacionamento em si. Quando vocês decidem a residir sob o mesmo teto? Ela vinha dormir na minha casa e os cachorros dela ficavam na casa dela. E às vezes ela ficava 2 dias lá e os cachorros 2 dias sozinhos. Quando ela começou um relacionamento com o senhor? Acho que é Ecoville. Sozinha? Morava Sozinha. com um familiar? Há quanto Sozinha. tempo ela morava lá, o senhor lembra? Há 2 anos. Há 2 anos, tá. E ela trabalhava onde especificamente? Várias academias, um local específico? Ela tinha algum estúdio, clínica, enfim? Na companhia atlética localizada no Shopping Barigui. Tá bem. E aí? Aí ela deu pra mim, chegou pra mim e disse que queria competir. Daí eu falei assim, eu te ajudo, eu te preparo. Daí começou a preparação dela pra competir. Quando ela diz isso e o senhor diz, não, vou te ajudar, eu te preparo, estão ainda namorando ou já morando sob o mesmo teto? Porque foi curto ali, né? O senhor a conheceu em outubro de 2014, né? E vai morar com ela em? Em março, acho. Março de 2015? Pelo que eu ouvi aqui, eu acho que foi em março. Tá, mas é só da sua lembrança mesmo. Mas o senhor disse que ela já pernoitava algumas vezes lá na sua casa, Já, enfim, né? Então foi um namoro rápido e já logo foram morar. Isso acontece concomitantemente, essa questão do senhor treiná-la, ou só depois que estão juntos na mesma casa? O senhor lembra? Não sei precisar. Tudo bem, pode continuar. Mas acontece meio junto ali, né? Não sabe precisar, melhor assim, é a sua resposta. Continua. Daí eu continuei a preparação dela. Até o dia O que senhor ela... pode me dizer como que funciona, para os jurados entenderem, como rapidamente essa preparação? O que o senhor treinava preparava de que sentido? Eu fazia parte Porque o senhor é médico, né? E tem alguma especialidade em relação a isso? Não. Tá. A parte de dieta é feita, bem rigorosa. Parte de medicação, alguma coisa que precisar, que tiver em deficiência. E a parte de treinamento dela, eu que fazia pessoalmente. Tá. E isso, o senhor pode me narrar, se quiser, qual é a sua experiência em relação a isso? Já, o senhor é médico sem essa especialidade, né? Se é que existe. Sou leiga, por isso que eu tô perguntando. Não existe. Não existe, né? Pois é. Aí o senhor estudou, participou de... Só pra gente entender.
o senhor se interessou por essa área. Como é que era a sua vivência em relação a esse tipo de treinamento e acompanhamento? Eu decidi, durante a minha carreira, me tornar médico de atletas. Entendi. Médico de atletas. Então eu tinha atletas de MMA, atletas de jiu-jitsu a nível mundial e atletas de fisiculturismo. Mas a minha predileção maior sempre foi pelo fisiculturismo. Entendi. Porque é o esporte que eu faço. Então, nesse sentido, o senhor foi se preparando, é isso? Sim. Nos seus estudos, enfim. Isso, aham. Ok. Nessa preparação, ela estava nesse antidoping, né? Que o senhor falou, ainda cumprindo a suspensão. Então, ela me liga, eu estava no meu último paciente no dia, ela liga, desesperada, Que dizendo... dia foi isso, o senhor lembra? Não sei precisar. Tá. Desesperada, dizendo que o presidente da comissão do antidoping ligou para ela e disse que ela estava impossibilitada de competir por não ter prestado a contraprova do doping. E ela teria uma competição já agendada ou prevista para quando? Quando ela te liga? Uns 15 dias. Hã? Uns 15 dias. Então isso era em torno de junho. Só para os jurados entenderem essa situação. A pessoa faz uma inscrição, é isso? Para participar de uma competição. Ela estava inscrita? Estava. É possível inscrever-se mesmo no prazo de suspensão? Ou como é que funciona esse procedimento administrativo? Ela tem que ser feita uma contraprova. Na ocasião tinha que ser paga uma quantia de R$4.000. São 30 dias para uma pessoa aí de supetão, ou na sua casa ou no seu trabalho, para colher a tua urina. Antes da competição. E a competição faltava 15 dias, não havia tempo hábil. Tá, mas para a pessoa fazer isso, essa questão da contraprova, o que dependia da Renata ou do senhor para que isso acontecesse? Ou não dependia nada? É que ela... Entendeu minha pergunta? Porque como sendo um procedimento, então assim, às vezes a gente recebe um e-mail, uma carta, sei lá, um documento, ou ela tá ciente de uma outra forma, porque, igual você falou, mas ligaram 15 dias antes, né? Mas esse tempo para ela produzir o documento, o exame, existia e como ela deveria ter ficado sabendo? Ela foi informada pelo presidente da FBB que não precisaria prestar a contraprova. Então foi dado um comunicado errôneo para ela. E o senhor lembra quando é que ela recebeu essa comunicação? Não lembro. Ela ouviu isso aí e nem me falou no dia. E o senhor lembra se foi por ligação ou foi documental? Ligação. E acontece isso? Essas questões ocorrem verbalmente? Ocorre. Tá. E aí ela nem te contou? Nem me contou. E o senhor sabe por que ela não te contou? Não sei, eu acho que ela achou, não precisa, então beleza. Entendi, mas aí 15 dias inscrita, tudo certinho, treinando, né? Treinando. O senhor acompanhando. Tinha alguma coisa de diferente com ela fisicamente, vamos assim dizer? Ela estava pronta, ela estava linda. Pra participar. Estava pronta. Ok. Aí ela te liga desesperada, 15 dias antes da competição, dizendo, não tem mais tempo. É isso? Para fazer o exame. E aí? Pode ir relatando. Aí eu pedi para aquele paciente para ser remarcada a consulta, fui para casa e ela chorava copiosamente. Não tinha o que eu falasse que fazia ela parar de chorar. Ela ficou chorando por uns 3 dias a fio. Ia ser a volta dela por cima, que ia ser o retorno dela aos palcos e tudo. Eu falei, Renata, existem outras competições, a gente pode se inscrever em outros campeonatos. Existe o Campeonato Sul Brasileiro, ele é feito no final do ano, lá por dezembro. Poderia competir, mas ela... fique claro para os jurados, esse foi o start para a depressão dela. Então essa é a minha pergunta principal nesse ponto. Ela estava bem fisicamente, já me disse que estava pronta, né? E psicologicamente? Estava bem. Estava bem. Tava. Ok. Então esse foi o gatilho. Esse foi o gatilho, exatamente. E aí? Como ela começa a se comportar? Qual era o comportamento dela, enfim... E detalhe, vou repetir a pergunta. Nesse ínter, então, já treinando, ela pronta para participar desse evento. Violência doméstica em casa? O senhor agrediu em algum momento? Nada. Violência psicológica? Nada. Algum tipo de pressão da sua parte sobre ela? O senhor a impedia de encontrar amigos? Na verdade, eu incentivava. Porque ela era muito ciumenta. Trabalho? Ela continuou trabalhando ou daí ela se afastou para ficar exclusivamente para o treinamento? Não, ela continuou trabalhando. O senhor não impediu de nada? Nada. Tá. E aí? Então veio essa notícia triste, ela se desesperou, e aí?
Aí ela desenvolveu o quadro depressivo. Daí foi, aos poucos, perdendo os alunos dela, e se isolando em casa. Como eu disse, eu tentava fazer que ela saísse com as amigas dela para comer um japonês ou algo assim, mas ela só ficava em casa. Dizer esse mês qual é? Só para eles entenderem quando ela tá em depressão e a competição seria junho, julho de 2015. Isso, 15 dias antes. Entre junho e julho, ela recebe essa notícia e desenvolve um quadro depressivo. Exatamente, foi rápido. 2015. E certeza que antes ela estava bem fisicamente, psicologicamente. A preparação é dura, não é fácil você ser um atleta de fisiculturismo. Mas ela estava habituada já. Ok. Ela não estava desestabilizada emocionalmente pelo treino, já é difícil, árduo, nada disso. Nada disso. Ok. E aí? Aí... Depressiva, o senhor prescreve? Ela depressiva, eu prescrevia uma medicação chamada escitalopram, que é um antidepressivo. Ela tomou, eu acho que por cerca de mais ou menos 25 dias, e ficou bem, entendeu? Eu não monitorava a tomada dessa medicação. Como ela já achou que estava bem, ela suspendeu a medicação. Por conta própria? Por conta própria. Daí parece que afundou 2 vezes mais. O senhor percebe que ela volta a ficar... Pela volta do quadro depressivo. Entendi. E como ela ficava nesses períodos? O senhor pode relatar para os jurados os sintomas, enfim? Sempre quando eu chegava em casa, ela estava de bruço e no escuro. Com o cabelo às vezes molhado. Às vezes eu percebia que ela não tinha tomado banho. Eu ajudava ela a tomar banho, incentivava assim, né? Ficava conversando com ela. A alimentação ela só fazia na minha presença. Ela adquiriu uma anorexia durante esse período. Às vezes eu pedia pizza, por ela ter essa mentalidade de atleta, ela não comia pizza. Então tinha até que pensar no que eu poderia levar para casa para dar de alimentar para ela. Nesse período ela não consultou-se um especialista em relação a isso? Então, depois dessa queda do escitalopram, eu pedi ajuda, eu tentei levar ela no psiquiatra, mas ela estava arredia. Eu pedi ajuda da minha mãe, para minha mãe persuadir ela e levá-la numa consulta de emergência no plantão psiquiátrico. Por que consulta de emergência? Qual foi o fato específico? O quadro depressivo. E o senhor lembra o dia que o senhor pediu para levar? O que aconteceu de diferente? Ou não aconteceu nada? Ela só estava mal como sempre estava? O senhor falou para levar numa emergência, né? Ela mandou uma mensagem no meu WhatsApp agradecendo o cuidado, tudo que eu fiz por ela e que ela se despedia da vida. Entendi. Daí o senhor falou, poxa. Daí eu liguei no meu consultório, desmarquei minha agenda e fui para casa. Então eu era refém dessas tentativas dela de suicídio. Essa foi a primeira vez que ela anunciou suicídio pro senhor? Essa mensagem? Eu acho que foi. O senhor lembra o dia, o mês? Eu acho que foi, não lembro. Tudo bem. Mas considerando a data da morte, quanto tempo antes? Essa mensagem que o senhor tá me relatando. Não lembro. Tá bom. O senhor tá tomando medicamento? Eu tô tomando? Isso. Eu tô. Qual medicamento que o senhor... Tô tomando o nome, quetiapina. Desde quando? Já deve ter mais de 1 ano. Quem prescreveu pro senhor? A psiquiatra do CMP. Bom, aí recebe essa mensagem. É nesse episódio que o senhor pede pra sua mãe levá-la num psiquiatra de emergência porque ela não quer ir. É isso? É isso. Ela vai? Ela vai. Vai, a sua mãe? Foi com a minha mãe e pediu pra minha mãe ficar junto na consulta. Não foi, né, nesse? Eu não fui. Tá. O senhor já... Porque eu vou perguntar direto porque teve o psicólogo, né, aqui. O senhor já estava fazendo algum tipo de terapia com o psicólogo nesse episódio aí ou não? Eu tava. Tava? Desde quando? Desde sempre, desde 2014 eu nunca parei. O senhor começou em 2014? Comecei. Antes de conhecê-la? Antes de conhecê-la. Ele também era paciente do senhor? Nós éramos pacientes um do outro. Tá. E daí o senhor fazia terapia, conheceu ela, continuou fazendo? Exatamente. Tá. Se o senhor quiser falar, tá? Fique bem à vontade.
A terapia também abordava as questões do relacionamento. Como o senhor estava se sentindo nesse relacionamento com ela depressiva? Qual era a sua... Como o senhor estava nessa situação? O senhor entende a minha pergunta? Entendo. Em 4 paredes ali, como é que era a sua vida, então? Eu abordava isso nas sessões e, né, mais pro final eu já estava querendo encerrar o relacionamento. Por qual motivo? Pode falar abertamente. Eu acho que o quadro depressivo dela contribuiu bastante, esfriou a relação. Ela até tinha comentado que se eu não ia casar com ela. Eu falei, se você melhorar, tomar os remédios e melhorar, a gente pode pensar num futuro de relação. Mas da maneira que estava, eu queria terminar. Tá bom. Então o senhor não estava mais querendo prosseguir nesse relacionamento, é isso? É isso. Tá. Fez a terapia, continuou, né, fazendo. E ela? Ela foi lá, a sua mãe melhorou? Ela tomou medicamento? Fez algum outro tratamento? Como é que foi isso? Eu acho que eu não lembro a data dessa consulta com o psiquiatra, mas foi próxima do fato da morte dela. Próxima do fato. Que eu remédio que ele passou ali, né? Sertralina. O senhor já me falou. 50 miligramas. Aí, o senhor já tinha falado pra ela e só casaria com ela se ela melhorasse? Falei. Quanto tempo? Foi meio próximo também? Foi meio próximo também. Tá bem. E aí? Depois dessa consulta, acontece mais alguma coisa de diferente ou ela só continua depressiva mesmo? O senhor bateu nela? Não. O senhor nunca bateu nela? Nunca bati nela. E essas lesões corporais aqui da denúncia também não são verdadeiras? Nada aqui é verdadeiro. Tem uma lesão do nariz o senhor dela. É denunciado por uma lesão leve, né? Lesões leves aqui. Que é antecedente, é de agosto. É a primeira que eu narro. Ótimo. Aqui. O senhor lembra dessa, né? Que aqui tá na denúncia, né? Não. São 3 fatos. Essa lesão corporal, anterior à morte, depois a morte e a fraude. Lesões da orelha e do pé. Lembra? A da orelha foi um quadro de otite externa. Eu tratei com antibiótico. Quando foi isso? Não lembro. E o do pé? Do pé eu não sei. O senhor não viu? Não a viu com o pé machucado? Não vi. Nem foto. Nem depois do fato. Depois do fato, desculpa, na rede social ou no processo, enfim. Não vi. Não? Tá bom. Bom, o senhor não viu, mas ela tinha alguma coisa nela que mostrasse que ela estava com algum machucado, enfim, no pé ou na orelha. O senhor falou, tratou. Melhorou? Melhorou. Na orelha? Melhorou. Então, é mentira isso. O senhor não bateu nela. Não bati nela. Nunca. Nunca. Nenhuma vez. Nenhuma vez. E aí, a mãe vai lá com ela, sua mãe, né? Tem essa receita, o senhor, né? O senhor receita mais alguma coisa? Em concomitância junto com outro remédio que foi prescrito pelo psiquiatra? Eu acho que não, porque ela já não estava em preparação mais, né? O senhor lembra quantos quilos ela perdeu? Pensei, Renata, ela devia ter uns 70 quilos. Ela morreu com perto de 50 quilos. Ela perde esse peso, o senhor pode me especificar o período? É logo após o recebimento dessa ligação que começa o quadro depressivo? Ela começa a perder peso ali ou ela já havia ou estava perdendo peso? Ela estava perdendo peso por conta da preparação. Sim, mas tudo bem. Mas aí fazia parte da preparação. Fazia parte. Mas não perdia massa muscular, correto? Segurava o máximo possível de massa muscular. Segurava massa muscular. Eu quero dizer essa questão aí da anorexia, que o senhor disse que inclusive ela foi logo após o quadro depressivo, não antes do seu treinamento, é isso? Então, é um marco. Receber a ligação de que ela não pode participar porque não dá tempo mais para fazer o exame. É um marco. É um marco. E a anorexia vem depois. A anorexia vem depois. Antes, tudo certo, massa muscular, emagrece, mas faz parte do tratamento, é isso? Peso ideal para participar da competição. Peso, aham. Tá. E aí, o que mais que acontece? Além daquela ligação da mensagem, aí a mãe vai lá, que é grave, né? Ele senhor pede pra mãe levar no psiquiatra. Acontece mais alguma coisa diferente antes da morte? Lembra?
Ah, tem o fato que ela tentou suicídio com bebida e medicamento uma semana antes, né? Uma semana antes. Como é que foi isso? O senhor estava fazendo o quê? Como é que o senhor foi? Eu tava numa pizzaria, daí recebi uma nova mensagem da Renata, dizendo que se despedia do mundo e coisa e tal, que eu não sei se até ela postou nas redes sociais dela. Daí eu pedi pro meu amigo me deixar correndo em casa. O senhor pode citar o nome do amigo? André Meyer. Tá. E aí? Ele estava rolado como testemunha. Daí ele me deixou, eu subi correndo, a fechadura eletrônica, mas estava trancada por dentro. Daí eu batia, não ouvia Só um ninguém. detalhe, o senhor já havia anunciado o término do namoro? Ou, desculpa, do relacionamento ali afetivo? Não, Formalmente? não. Indiretamente? Tinha discussões? Senhores, senhor e ela? Discussão de casal? Eu acho que sim, né? Discussão de casal normal. Para o senhor, se o senhor não quiser responder, não tem problema. Discussão normal, claro. Discussão normal. Nessas discussões, ela depressiva, o senhor já anunciava que o relacionamento estava acabando, a relação esfriou, o senhor usou esse termo aqui, que não queria mais permanecer o relacionamento, ou não chegou a dizer isso diretamente? Eu adiantando o relógio, a cronologia, no dia da morte dela, eu disse que eu não queria mais. Só no dia da morte. Ok, então vamos voltar lá. Só para entender, porque eu pensei que isso já tinha acontecido antes. Não, né? É. Não, é isso? Não. Tá. Aí então, continuando o episódio uma semana antes em que ela se tranca no apartamento. E aí, qual a sua atitude? Aí eu batia na porta, ligava, nada de eu ouvir a voz dela. Eu achei que ela tinha se matado. Daí eu chamei a polícia, o policial arrombou a porta, ela estava como eu descrevi das outras vezes, de bruço, e o apartamento tudo no escuro. Daí, ao lado do corpo dela, tinha 2 cartelas de paracetamol, que ela tomou tudo. Uma garrafa de bebida ela tomou na rua. Daí... Ela estava desacordada? Estava desacordada. Tive que dar um chacoalhão nela para acordar ela. E aí? Daí foi chamado o SAMU. Daí eu implorei pro atendente do SAMU para que internasse ela, porque era um caso de suicídio. Eles não deram bola para mim. E o que foi falado pelos médicos do SAMU pro senhor? Eles atenderam? Não era médico, eram enfermeiros. Eram enfermeiros. Não tinha nenhum médico naquele dia na equipe? Não tinha. Só enfermeiros? Só enfermeiros. Eles pelo menos tomaram, fizeram alguma avaliação nela? Fizeram. E aí, qual foi o retorno, o feedback da avaliação? Eles falaram que não ia internar. Ela estava passando mal? Quando é acordada? Não, ela acordou, ela ficou agressiva. E o senhor, como médico, o que acontece com uma pessoa que toma esse tanto de remédio aí? No caso do paracetamol, uma dose acima de 10 gramas, ele pode sujeitar a uma hepatite fulminante. E aconteceu alguma coisa com ela, senhor? Não. Depois vocês foram ao médico, ela fez exames? Não, eu tava no hotel... Ela já tava com quantos quilos nesse dia dos remédios? Devia estar com 55, 52 quilos. Ela se alimentava direito? Não, o senhor falou, ela não queria nem comer, né? Ela não comia, só na minha presença. Tá. Enfim, e aí o senhor não a encaminhou, ainda que com a negativa do SAMU, para um pronto atendimento, ou dia seguinte, enfim, o senhor não pensou, não tomou essa atitude? E por qual razão? Eu saí do apartamento, deixei o SAMU lá dentro. Eu falei assim, eu tô deixando ela sobre a tutela de vocês. E voltei pro meu hotel onde eu tava. Por quê? O senhor já tinha saído de casa, né? Fazia quantos dias? Não sei. Vocês falaram aqui, mas eu não gravei. O senhor estava em condições psicológicas de auxiliá-la de alguma forma? O senhor? O senhor falou, deixou ela e foi pro apartamento, pro hotel. Eu tava alterado também, porque o senhor tinha bebido nesse dia, nessa noite? Não. A gente só comeu uma pizza. E aí o senhor deixou ela lá, SAMU e foi embora. Ficou sabendo depois o que aconteceu? Se ela foi encaminhada, se ela foi para médico, enfim, ela? Ela ficou em casa. A situação dela permitia que ela decidisse por si própria? Eu acho que não, o senhor como médico? Eu acho que não. Tá. E daí por que o senhor voltou pro hotel e não tentou encaminhá-la, então, pra... Enfim, já que o SAMU falou que não era caso de internação.
Por isso Não que eu sei. perguntei se o senhor estava bem também, psicologicamente. Não estava bem. Não estava bem. É porque o senhor não estava bem ou porque o senhor queria que... Não estava nem aí com ela, vamos assim dizer? Já que o Não, senhor queria separar, ela estava daquele jeito. O senhor entende a minha pergunta? Tô falando de relacionamento. Não era essa a situação. não era. Tá bom. Aí o senhor volta pro seu hotel. O senhor fica no hotel, já estava lá quantos dias? Eu acho que fiquei 3 dias no hotel. 3 dias. Volta pra lá. E aí ela permanece lá no seu apartamento. Permanece no apartamento. Tá bem. O que acontece na sequência? Aí a gente já tá próximo ao dia do fato, né? Daí, começou quando eu comecei a preparação dela. Eu postei uma foto dela de costas fazendo uma pose. A pessoa escreveu embaixo assim, kkkk, você tá preparando uma gorda. E isso teria sido quando? Só para os jurados entenderem que você No começo da preparação dela, 3 meses antes do dia do campeonato lá. 3 meses. Antes de junho e julho. Quem que postava isso? Então, era um perfil tipo Carol 007, alguma coisa assim, perfis falsos. O senhor descobre isso quando? Teve esse primeiro dia, daí consecutivamente, menos no meu perfil, mas mais no dela, sempre alguém agredindo, sempre alguém agredindo, sempre alguém agredindo. Agredindo em que sentido? E agredindo quem? Ou eu ou a Renata. Mas muito ela, assim, sabe? Chamando de gorda, coisas baixas. Daí, eu fui no crimes na delegacia de crimes cibernéticos. Ele falou que eu tinha... mês? Hã? Que mês o senhor vai lá? Que mês? É. Ah, não sei. É que a gente precisa entender para fazer o link, tá? Quanto tempo antes dela morrer, o senhor vai lá relatar essas questões de perfis falsos? Então, se eu comecei a preparação dela 3 meses antes de junho e julho, foi durante esses 3 meses aí. Tá bom. Aí o senhor procura providências para apurarem o que é isso. Eu juntei 14 prints do celular, levei lá. Ele me falou que tinha que ser dado um print da tela do computador, que ele conseguia rastrear o IP do computador. Uhum. Ou do celular que... Ele quem? O delegado? O policial falou. Policial, tá, e aí? Daí foi continuando, até o dia que eu tava como atleta de jiu-jitsu no consultório, e foi aventada a possibilidade da Renata estar fazendo esses perfis. Quem que aventou? Ela, Ela quem? A atleta. a atleta. Caiu meu chão. Eu falei, meu O senhor Deus. pode falar o nome da atleta? Chama Nica. E aí? Aí, caiu meu chão. Nesse dia eu fui pro torneio de pôquer. Só para os jurados entenderem, resumidamente, no que consistiam essas questões ligadas a esses perfis falsos. O objetivo era que atacar o senhor e a Renata ou atacar mais o senhor? Atacar mais a Renata. Mais a Renata, entendi. E ela, segundo a pessoa lá, sua paciente, talvez ela própria estava fazendo isso. Com qual objetivo? Já que começou durante o período de treinamento. Eu acho que me manter perto dela, achar que alguém estava agredindo ela e que eu defendesse. Eu não sei, eu achei muito patológico isso. Muito doentio. Daí eu cheguei do torneio de pôquer, vocês falam aí que por volta de 1 hora e pouco, e falei, e indaguei ela. Falei, O Renata. senhor ligou ou mandou mensagem? Não, eu estava presente, Junto com ela. junto com ela. Falei sobre os perfis falsos. Quem que criou? Ela começou a rodear. Eu falei, ó, eu não vou sair daqui enquanto você não me dizer realmente o que é, quem que tá. Daí ela some. Daí, em vigência Isso disso, é que dia mesmo? É o dia da morte? dia da morte. Daí eu disse pra ela, falei, ó, virtude disso, não E tem só mais. para entender a conversa com a sua paciente no mesmo dia. Foi no mesmo dia. No mesmo dia. Ok. E a única informação que o senhor tinha era dessa pessoa, mas aí ela assume também. Ela assumiu. O casal, tá. Daí eu falei, em virtude disso, não dá mais. Eu não quero mais. É muita loucura. Daí ela já foi pro umbral da janela, sentou, e eu fiz a foto. O senhor lembra o horário que o senhor chegou em casa nesse dia? Pelos que vocês estão falando aí, por volta da 1 hora, né? Enfim, é o que está registrado, né? O senhor não se recorda ao certo. É isso? É. Tudo bem.
Não vou te perguntar de hora, não. Então o senhor chega, é torneio de pôquer? O senhor participava de torneios de pôquer? Participava. E aí? Estava embriagado? Não. Levou bebida alcoólica? Eu levei. O que o senhor levou? Eu levei uma caixa com cerveja. E mesmo tendo caído o seu chão, o senhor vai com garrafa de cerveja para o apartamento para discutir a relação. Foi, eu não queria deixar para o outro dia. Eu queria esclarecer quem que é a autora dos perfis, né? Mas o senhor ia beber com ela ou ia beber sozinho? Como é que é a história? Era para vocês conversarem amigavelmente, para conversar e tomar uma cerveja, enfim. Era cerveja? Cerveja. Desculpa, eu não lembrei disso. Ou ia colocar ela na parede, entre aspas, né? Vamos assim dizer, para falar, olha, foi você que criou essa história dos perfis falsos? Mesmo assim, o senhor levou a cerveja. Qual era o seu objetivo? Não sei, eu comprei e levei. E levou. Tá bom. Chegou lá, já falou pra ela. Não quero mais, enfim, quando ela admite, né? Sim. E aí? Aí ela vai pro umbral da janela. Fala que vai se matar. Aí eu tiro aquela foto, do que é 2 fotos, né? Como é que tava o ambiente no apartamento? Iluminação, arrumação das coisas, porque é pequenininho, né? Fala pros jurados qual é o tamanho lá. Era 38 metros quadrados. Isso. Tem um nome, né? O tipo de apartamento. É loft, né? Isso. Então, aí ela tá lá. Como é que tava? Como é que tava o clima em relação a ela? Tava com a luz apagada, igual o senhor falou, e dela tá sempre lá depressiva ou não? Tava normal. O que ela tava fazendo quando o senhor chega? Eu peguei ela dormindo. Ah, entendi. Ela tava dormindo. Tá. Aí abre a porta. Ela sabia que o senhor ia lá? Eu acho que sim, né? O senhor avisou? Não. Ah, então o senhor entra, não te avisado. Certeza? Ou não tem certeza? Eu acho que não avisei. Tá. E aí entrou, acordou ela? Acordei ela. Acordou de que jeito? Gritando com ela, intimidando, querendo saber, isso assim, já só tirando... Acordei, eu abordei o assunto bem calmamente. Não gritei nem fiz escândalo nenhum. Só que eu acho que ela fez o suicídio com a mentalidade, meu Deus, ele descobriu, não tem mais volta. Tudo bem. Então relata esse momento, então, que o senhor falou, primeiramente ela se dirige à janela, né? Quando ela vai na janela a primeira vez, o que acontece? Como que ela se posiciona? Ela tá com os 2 pés para fora e segurando no umbral, não sei se é a parte superior da janela, e olhando para mim. Veja, o Ministério Público, né, afirmou aqui que ela não estaria com os 2 pés para fora. Ela poderia estar com as pernas um pouco cruzadas, sentada. Desculpa. 1000 perdões, doutor, eu me expressei mal. O senhor indicou, né, na fotografia. O Ministério Público mostrou aqui em alguns, né, até já questionando o assistente, a foto desse momento, que o senhor, inclusive, não nega que tirou, né, do seu celular. Ela estava com as 2 pernas para fora ou ela está com as pernas cruzadas, como a foto? Eu acho que pode ser. Mas ela sentou ali, pelo menos. Ela sentou. Exatamente. Ela sentou ali. Ela falou o que quando ela fez isso? Ela falou que ela ia se matar. E ela já fundamentava as razões disso ou só dizia vou me matar? Ela tinha essas. Ela disse uma vez para mim que ela se mataria pulando do 44º andar do prédio, que é o prédio mais alto de Curitiba. Mas vamos falar então do momento do fato. No momento do fato, o senhor falou, desse jeito não dá mais, eu não aguento, vou terminar, né? Falei. Logo em seguida, ela já vai pra janela e faz essa ameaça pro senhor? Logo em seguida. O senhor sente, foi uma ameaça? Isso que eu quero saber. Ou ela ia suicidar? Eu achei que não ia. Que não ia, que ela só estava ameaçando o senhor. Entendi. E aí, o senhor tira a foto com qual motivo? Pra tentar interná-la no dia seguinte. Uma suicida em potencial. E o senhor disse que o SAMU não tomou providência, né? E o senhor, então, precisava de algum elemento, é isso? Eu acho que sim. Na minha mentalidade era. Sim. E aí, o senhor argumenta com ela alguma coisa, fala, enfim, pode narrar esse fato, então, até o momento em que, segundo o senhor, ela cai. Eu pego no rabo de cavalo dela e tiro ela da janela. Ela tava com o cabelo solto ou preso? Não lembro. Ou pego no cabelo.
Daí ela cai sobre a manta dos cachorros. Daí houve a segunda vez Cai que ela sobre a manta dos cachorros. Onde que tá essa manta? Não tem um balcão ali? tá no chão. Ela se machucou? Ela não se machucou. Ela cai como? Ela cai de costas. Daí, na segunda vez, Só tinha esse jeito de tirá-la de lá, o senhor se aproximando e pegando ela de forma firme? Puxando, não. Era só puxando mesmo, assim. eu não sei, foi a forma que eu encontrei. Tá. E aí? Aí ela tenta uma segunda vez. Só que daí nessa segunda vez ela projeta as duas pernas para fora e se lança. Eu consigo segurar com o meu braço esquerdo o braço direito dela. Daí eu peço que ela segure minha mão direita. Ela segura minha mão direita. Mas aí ela tá pendurada? É? Ela tá pendurada. Daí ela pega a cabeça dela e projeta para trás assim. Quando ela fez esse gesto, eu vi que ela estava querendo se matar mesmo. Daí o meu intuito foi de trazê-la para dentro novamente. E Só pra entender, ela tá com o corpo inteiro pra fora? o corpo inteiro para fora, ficou pendurada. Meu intuito foi de trazê-la para dentro e conseguir tirá-la de dentro do apartamento. Daí ela sentou no chão, ela calçou uma leg preta. Na foto ela tá só com calção. E eu achei que ela tava calma. Eu fiquei conversando em torno de uns 15 minutos com ela, dizendo que eu não ia terminar mais, dizendo que era pra gente fazer um lanche na rua. Tem uma panificadora 24 horas lá perto. Que a gente ia descer, fazer um lanche. Daí eu sento na outra extremidade da cama, coloco um calçado esquerdo. Quando eu vou colocar o direito... Quando o senhor chegou na casa e já conversa com ela e tal, o senhor tirou o sapato, então? O senhor chega da rua com que roupa, lembra? O que o senhor vestia naquela noite? Eu vestia o que eu tô hoje, uma calça, uma camisa, uma calça e um sapatênis. Sapatênis em cada Eu tenho o costume de tirar o calçado para entrar em casa. Tudo bem. E detalhe mesmo que eu queria saber. Daí então o senhor vai colocar o sapato de novo e tá sentado onde? Senhor? Na ponta da cama. Daí ela vai no impulso, ela sobe pela mala, os objetos que estavam na frente da janela e pula da janela. Ela pula, o senhor viu a cena? Eu consegui chegar, eu não vi ela batendo. Mas veja, da posição que o senhor tá e a distância da janela. Do lado? Então, A janela estava fechada ou aberta? Continuou tava aberta? fechada. O senhor fechou. Fechei. Convenceu ela de sair dali. Nesses 15 minutos o senhor fala, não vou mais separar e tal. Vamos fazer um lanche, é isso? É isso. Aí ela veste a calça. Ela veste Tá a ali cama. amarrando o sapato. Nisso ela abre a janela e pula. É isso? É isso. O senhor não conseguiu ver nenhum vulto dela indo pra janela? Consegui ver o vulto. Não dava tempo de segurar mais? Como é que Não foi? deu. Eu cheguei, ela tinha acabado de bater a perna na sacada e já estava rodopiando. E eu escutei um grito muito alto. Mais alguém escutou? Teve Tem mais. relatos Teve nos duas, né? autos? Teve duas testemunhas que escutaram o grito também. Então ela se joga no momento que o senhor tá distraído com o sapato, o senhor só vê o vulto dela. Quando o senhor olha pela janela, já tá batendo lá no parapeito, nessa Exato. primeira marquise. Aham. É isso? É isso. Primeiro, acho que só tem essa, né? Isso. Tá bem, o que o senhor faz em seguida? Eu pego meu telefone, ligo pro 90. O senhor falou que quando visualiza, ela tá batendo, que parte do corpo dela bateu? O senhor viu ou não viu? Ah, eu não vi. Só vi que bateu. E bateu. E aí ela tá rodando? Daí ela começou a rodar. E aí o senhor faz o que na sequência? Eu ligo pro 90, ligo pro meu pai, pra minha mãe e ligo pro meu terapeuta. O senhor permanece no apartamento ou sai do apartamento? Eu permaneço no apartamento. O senhor mexe em alguma coisa no apartamento? Não. Permanece da forma como estava na hora que ela pula. Não tira Exatamente. nada do lugar, não acrescenta, não tira móveis, coisas, nada. Não mexi nada. Aí o senhor permanece quanto tempo dentro do apartamento, depois da ligação? Ah, eu tava em estado de choque e não consigo precisar. Quando é que o senhor sai?
Vocês me lembraram que eu cheguei a ficar na garagem do apartamento? Eu nem lembrava disso. Tá bem. Aí chega Quem chega primeiro? Pra falar com o senhor. Não lembro também. Na garagem que o senhor tá falando. Não lembra. Mas aí chegam seus pais, chega a polícia. Sim. Enfim, o senhor acompanha a entrada deles no apartamento para verificar a situação? Sim. Bem. E depois disso? Daí eu acordei de manhã cedo e fui prestar meu depoimento, sem advogado, sem nada. Você permaneceu nesse apartamento ou vai para outro local? Eu permaneci nesse apartamento. No hotel? Não, dormi no apartamento. Tá. E aí, o senhor tinha feito check-out no hotel? Não. Eu não lembro disso, mas eu acho que eu dormi em casa um dia. A noite da morte só, né? Você ficou 3 dias no hotel? Pois é, eu acho que eu dormi uma noite em casa. Tá. O senhor não sabe se antes dela morreu ou não, né? Não sei. Só no dia que ela morreu. No dia que ela morreu, com certeza. O senhor dormiu ali, no outro dia foi prestar depoimento. Sim. Uhum. E lá pro delegado, o senhor contou a mesma coisa que o senhor tá me contando agora? Exatamente a mesma coisa. É, foi em 12 de setembro, um interrogatório de 12 de setembro de 2015, né? No dia, né? Porque aconteceu já na madrugada, né? No dia 12 de setembro de 2015. Tudo que tá escrito aqui é o que aconteceu. É isso? Aí depois o senhor presta um outro dia 16 de setembro de 2015. Mudou alguma coisa? Perguntaram coisas diferentes? Por que o senhor foi chamado? O senhor foi lá espontaneamente ou não? Lembra? O segundo interrogatório. Não lembro. Dia 16. 4 dias depois. Não Vai lembro. com advogado ou sem advogado? Segundo. Eu acho que foi com um advogado amigo. No primeiro foi sozinho ou advogado? Eu fui sozinho. Não lembro o que falou lá, mas falou a mesma coisa ou acrescentou ou prestou esclarecimentos com perguntas diferentes? Lembra? Não lembro. Aí depois o senhor presta um outro interrogatório em 5 de outubro de 2015. Lembra desse? Aí tem interrogatório. Só para os procurados entenderem. 12 de setembro é uma declaração, né? O senhor é uma testemunha, na verdade, né? Termo de declaração. O senhor está sozinho. Aí no dia 12 de setembro, no dia da morte. No dia 16 de setembro ainda é termo de declaração. O senhor vai lá fazer mais declarações sobre o que foi perguntado aqui para o senhor. Depois, no dia 5 de outubro, aí sim consta como auto de interrogatório, qualificação e vida pregressa. Nesse dia o senhor era suspeito de alguma coisa? Não lembro. Tudo bem, mas aí estava com advogado também, né? Terceira vez que o senhor vai na delegacia. Com advogado? Aí tem o quarto interrogatório, 6 de outubro, no dia seguinte. E hoje? Mudou alguma coisa nesses seus relatos? Vamos tomando todas as informações, todos esses momentos. É esse relato que o senhor está me trazendo? É. Tá bem. Então o senhor nega que matou Renata Mugiati. Nego. Nega e simulou ali, alterou os fatos para poder tirar o corpo de lá, né? Enfim, simular suicídio. Nega. Nego. Ela cometeu suicídio por conta própria. Sim. O senhor auxiliou, não tá aqui, mas enfim, o senhor não instigou nada, também não ficou. O senhor tentava tirá-la de lá, é isso? Tentava tirá-la do apartamento. Tá bom. Doutor pelo Ministério Público, doutores pela assistência, doutor pela defesa. Rafael, apenas para ficar claro, algumas poucas questões. Este campeonato, que era paranaense, e que... Este campeonato que era paranaense, que você preparou a Renata, você disse que ela estava muito bem fisicamente, estava muito bem psicologicamente e ainda deixou claro que ela estava linda. Você foi a uma pizzaria com ela à noite, fez uma foto do músculo dela, alguma coisa assim,
E em razão desta foto, alguém viu no perfil dela, da Federação Nacional, e mudou a regra do Campeonato Paranaense, onde passou a exigir antidoping. É isto? É isso. Porque esse Campeonato Paranaense não tinha obrigação de ter exame antidoping. Por isso é que ela não fez este exame antidoping em razão do telefonema que ela recebeu. E de uma hora para outra, após esta fotografia que você colocou, que ela estava muito bem, estava forte, é que mudaram a regra. E aí faltavam 15 dias, não dava tempo dos 30 que é exigido pelo antidoping, conforme você falou que tem que pagar uma taxa e essas coisas mais, né? Há uma acusação que pesa contra você, que você já nega os fatos, naturalmente, já temos peritos que também entendem desta forma, mas que quando ela caiu você teria dado um grito fino para simular o grito dela quando ocorreu isto? É verdade, ocorreu isso. E você nega esse grito? Eu nego. Imagine, né? Bom, é a única coisa, Excelência. Muito obrigado. Vocês querem fazer alguma pergunta para ele? Não? O senhor quer falar mais alguma coisa em seu favor? Eu gostaria de falar. Pode falar. São mais de 7 anos que eu venho sofrendo uma injustiça. Eu fui a única pessoa que esteve ao lado da Renata no momento de depressão. Não tinha ninguém da família dela. Eu que alimentava, que dava banho, e sou eu que estou sendo acusado de matá-la. Eu só gostaria que fosse feita justiça hoje.